A Copa do Mundo para o Brasil ficou para trás. O Brasil foi eliminado, né, perdeu nos pênaltis nas quartas de final para a Croácia e agora a gente volta ao futebol, né, dos clubes. Mas a temporada brasileira falta pouco mais de um mês, né? Ela começa em 11 de janeiro, né? Começam as competições nos estados, depois as competições regionais e depois virão as demais competições. Dos 20 clubes da Série A, ou seja, a elite do futebol nacional, diversos clubes já anunciaram treinador, né? Dos 20 da Série A, dos 20 que disputarão a Série A, 10 treinadores anunciados até aqui serão estrangeiros. A gente faz o paralelo da eliminação da seleção brasileira, porque também encerrou lá na seleção a era Tite. Ele já havia anunciado, independente do resultado da seleção brasileira na Copa de 22, ele encerraria o seu ciclo na seleção. E assim foi anunciado. Ele falou na coletiva pós-derrota nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, que irá deixar o comando técnico da seleção brasileira. Portanto, o cargo está vago. Na minha opinião, deverá ser um estrangeiro, porque eu não vejo no Brasil, né? Não vejo no Brasil um treinador pronto neste momento para assumir uma seleção que já vem de 5 Copas consecutivas, 5 eliminações para seleções europeias nas fases mata-mata, né? E a gente traz esse alerta, essa informação, que tem um lado positivo, né? Que é o intercâmbio, né? A chegada de novos conhecedores, nova metodologia, né? Treinadores que vão deixar um legado aqui. Mas a gente traz essa imagem na tela para você. Você vê aí 10 treinadores. Isso mesmo, 10 treinadores. O Cudê, o Antônio Oliveira, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira, o Voivoda, o Pedro Caixinha, o Renato Paiva, o Ivo Vieira, o Luiz Castro e o Pesolano. Todos eles são estrangeiros. E todos eles estarão em alguma das 20 equipes da Série A da próxima temporada. Ou seja, dos 20 clubes que disputam a Série A no Brasil, 10, 50%, a metade, são de treinadores estrangeiros. Se os treinadores aqui do Brasil, os nativos, não estão conseguindo, né, não estão conseguindo disputar, ou pelo menos, né, ter maioria absoluta na elite do futebol nacional, então sugere que também na seleção, que é o topo, né, que é o topo do topo, é o alto nível do jogador, é o alto nível do treinador, também nesse momento eu acredito que não temos opção de treinador brasileiro para comandar a seleção brasileira. Claro que temos opção, mas não o que a gente deseja. Não alguém que chegue para inovar, para mudar. Eu acho que representa muito, né, essa próxima temporada, né, a sinalização das contratações de treinadores, né, de fora do país. Então a gente vai ter no próximo ano o Atlético Mineiro, que já anunciou o Cudê, que estava na Espanha, ele é argentino, o Bahia, que já anunciou o Renato Paiva, o português, o Botafogo, que vai repetir a temporada, né, já teve nessa temporada 22 com o Luiz Castro, o Bragantino, que demitiu o Barbieri e agora vai apostar no Pedro Caixinha, mais um treinador estrangeiro, o Coritiba está na iminência de fechar com o Antônio Oliveira, ex-Cuiabá, que também é português, o Cruzeiro tem o Pesolano, que ajudou o Cruzeiro a subir da Série B para a Série A, vai permanecer, o Cuiabá, que terminou a temporada passada com o português Antônio Oliveira, dessa vez trará o Ivo Vieira, o Flamengo, que não renovou com o Dorival e vai se acertar com o Vitor Pereira, o Fortaleza renovou com o Voivoda e o Palmeiras com o vitorioso até aqui, Abel Ferreira. Então, nós teremos um brasileiro, né,
recheado de treinadores estrangeiros. Mas o que está acontecendo com os treinadores aqui do Brasil? Eles estão acompanhando a evolução do futebol mundial, né? Porque me parece que não é apenas uma novidade. Claro que sempre teve aqui no Brasil a aposta, né, a contratação de treinadores estrangeiros. Mas nos últimos anos, desde o sucesso, principalmente, a gente lembra recentemente do Jorge Jesus, que ganhou quase tudo com o Flamengo, e agora do Abel Ferreira, nesse momento que ganhou tudo com o Palmeiras, Copa do Brasil, Brasileirão, 2 Libertadores, cada vez mais, né, os clubes têm recorrido aos treinadores estrangeiros, né? A gente também tem que destacar aqui o sucesso do Vojvoda. O Vojvoda conseguiu fazer história com Fortaleza, colocou o Leão do Pici na Libertadores, na fase de grupos, né? E conseguiu a classificação num grupo que era difícil, um grupo que tinha Colo-Colo, River Plate. Ou seja, faz história. E voltou a fazer história quando, de forma seguida, né, conseguiu de novo classificar o Leão à Libertadores. E o Vojvoda vai permanecer no Fortaleza. O Bahia que se tornou SAF. O Bahia se tornou SAF. A primeira atitude foi encerrar, né, o ciclo do Barroca, que foi o treinador o terceiro da temporada, que terminou, que coincidiu com a subida do Bahia também da Série B para A, mas o Bahia já anunciou o Renato Paiva. O Bahia que também tem feito mudanças estruturais muito importantes. A primeira, a principal, foi a SAF. O Bahia se tornou SAF e negociou 90% da sua SAF com o Grupo City, ou seja, o Grupo City chega no Bahia e já faz essa transformação. O investimento no treinador estrangeiro. Então, nós teremos o Campeonato Brasileiro da próxima temporada com muita participação estrangeira, não só de atletas, mas agora, né, com quase um empate ali, né, meio a meio até aqui, podendo aumentar essa conta de treinadores estrangeiros. Então isso traz um reflexo também para a nossa seleção. Acho que está na hora também de buscar um treinador de ponta de fora do país, até porque a nossa geração é boa, né? Então, se os treinadores chegam de fora e conseguem fazer aqui um bom trabalho, como o Vojvoda, por exemplo, no Fortaleza, então está faltando algo para os treinadores aqui do Brasil, né? E aí eles precisam repensar, precisam, né, se aprimorar, precisam fazer mais intercâmbio para tentar, né, competir de forma mais forte aqui no mercado interno, porque os treinadores estrangeiros estão cada vez mais ganhando espaço. Isso é bom, isso é ótimo, porque globaliza o nosso futebol, enriquece o nosso futebol, traz novidades, mas por outro lado mostra que está havendo aí ou uma acomodação ou um retrocesso dos nossos treinadores. Isso é preciso a gente avaliar, né? É preciso a gente avaliar, é preciso a gente tentar diagnosticar o que está acontecendo com os nossos treinadores que eram os protagonistas das grandes equipes e agora as equipes estão preferindo ir buscar treinadores de fora do país. Então, o nosso futebol, que gera muitos talentos, mas a gente não tem conseguido, né, revelar grandes talentos de treinadores, né? Os treinadores que aparentemente vão ficando para trás, vão ficando ultrapassados. Então, isso é preciso repensar. O que fazer para melhorar isso? Eu, particularmente, ainda não sei. A gente sugere isso, a formação continuada, né, o intercâmbio, a ida para a Europa, né, a ida aqui para a América Latina, fazer intercâmbio com outros clubes, com outros treinadores, para tentar aprimorar, né? Então é isso. É uma constatação, né, da próxima temporada do número de treinadores estrangeiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deixem um like e também comente, é importante o seu comentário, a sua opinião, a sua participação e deixar o like, né? E desde já agradeço pela paciência, pela audiência e lembrando sempre, canal 2A1 aqui não tem empate. Um forte abraço.